Fala aí, rapaziadinha. Esse é o segundo vídeo do canal. Tô dando continuidade ao projeto que eu comecei na semana passada, mas é o primeiro que eu vou estar apresentando realmente alguma parte de desenvolvimento, né, de código de fato. O primeiro vídeo foi mais para apresentar sobre o projeto e o que ele é de fato e como é que ele vai funcionar. Se você quiser entender mais sobre o projeto, você pode dar uma olhada no primeiro vídeo, mas se você não viu, eu vou explicar um pouquinho aqui o que é exatamente esse projeto. Bom, esse projeto que eu estou fazendo, ele é basicamente uma alternativa para o Live 360, que é esse aplicativo aqui atrás. É um aplicativo de rastreamento de localização, onde você pode manter o controle ali da sua família e tal, onde você consegue ver a localização de todo mundo em tempo real, onde eles estão, né? Então é um aplicativo que roda no background, que tem acesso ao GPS do celular e tal, e a gente tem essa comunicação com o servidor, né? Enfim, é um projeto. A ideia dele é bem simples, é compartilhar a localização. Esse projeto que eu estou desenvolvendo, ele é para ser uma alternativa, só que a minha diferença aqui não é exatamente cobrir todas as ferramentas, todas as features que esse projeto ele tem, mas é fazendo com que a privacidade dos dados dos usuários seja a parte mais importante desse projeto. Eu acho que no capitalismo de vigilância a gente deveria estar sempre preocupado para onde os nossos dados eles estão indo, e esse meu projeto ele meio que tenta fazer isso de uma maneira eficiente. Então eu estou desenvolvendo uma forma de encriptar os dados para que mesmo que a pessoa que tenha acesso aos dados, né, ao relay ou à comunicação entre servidor e cliente, ele não tenha acesso a esses dados. Eu também estou focando em desenvolver esse projeto onde uma pessoa pode fazer um self-host do próprio relay. Então, se ela quiser fazer, ter o próprio servidor rodando, ela pode, e ela também vai conseguir conversar com as pessoas, né? Vai conseguir se comunicar com pessoas usando relays diferentes. Então, ele vai ser um servidor descentralizado, certo? Bom, passando aqui só para apresentar um pouquinho do design, eu vou só passar por cima aqui porque eu já apresentei tudo isso no vídeo, no primeiro vídeo. Se você tiver mais interesse em saber como é que vai funcionar por trás dos panos e tal, como é que eu estou pretendendo desenvolver esse projeto, eu não estou usando um servidor tradicional. Eu vou usar, né, tô desenvolvendo o Relay, que é um servidor um pouco diferente. Mas é isso, se tiver mais interesse, dá uma olhada lá no primeiro vídeo para você entender melhor o que é esse projeto. Bom, nessa semana eu desenvolvi de fato, né, eu comecei a desenvolver, então o projeto ele foi criado nessa semana. Aqui está o projeto, ele ainda está privado, mas ele vai ser open source a partir do momento que eu me senti um pouco confortável de deixar ele open source, mas por enquanto ele está privado. Está com 14 commits no momento, né? Eu estou desenvolvendo em Kotlin, com a ideia aqui é fazer um projeto multiplataforma, né? No momento vai ser só para Android, mas a ideia aqui é que, como vocês podem ver, ele é um monorepositório. Ele tem aqui os módulos do Relay, por exemplo. Então, não é um repositório para cada projeto, né? E aqui o projeto ele é um repositório só. Aqui, como vocês podem ver, tem esse módulo aqui. E aqui dentro vão ter algumas bibliotecas. Como vocês podem ver, tem o protocolo agora. E esse protocolo, ele basicamente é um módulo que vai ser usado tanto pelo servidor quanto pelos clientes, né, que vão implementar esse protocolo. O que é esse protocolo? É basicamente uma definição de como que o relay e o client eles se comunicam. Como um servidor ele é um relay, ele é um servidor burro, entre aspas, a gente não tem as regras de negócio sendo forçadas, né, através do servidor. Elas são meio que forçadas através desses eventos e a definição de cada evento, né, de cada mensagem. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês essa documentação aqui, esse events.md, que foi uma das coisas que eu fui escrevendo conforme eu fui desenvolvendo. E esse aqui é uma documentação que mostra como que os eventos eles acontecem tanto para o servidor quanto para o cliente, né? Então aqui a definição desses eventos foi a primeira coisa que eu fiz antes de começar a desenvolver de fato, foi entender exatamente como que, por exemplo, a autenticação ela vai funcionar. Então os eventos, qual é a forma dos eventos, quais são os campos e tal. E aqui eu tentei documentar de uma maneira bem simples. Qual que é a direção, se é cliente servidor, se é servidor cliente, ou pode ser os dois, né? O que faz com que esse evento ele
seja engatilhado. O formato desse evento, então aqui a gente está usando o JSON para fazer a comunicação nesse WebSocket, né? Aqui tem o JSON explicando os campos do JSON, e todos os eventos têm esse formatinho aqui, certo? Bom, eu resolvi trazer aqui esse arquivo que está no meu computador para mostrar dessa forma aqui, que eu acho que fica mais fácil de ver nesse visualizador aqui. É o mesmo arquivo, mas está rodando. É um arquivo que está no meu PC e eu abri aqui no navegador. Mas aqui a gente consegue ver exatamente quais são os eventos e quais são os domínios, né, de onde eles vêm. Eu não implementei tudo ainda, por enquanto as únicas partes que a gente tem implementado por enquanto é a autenticação, que eu vou mostrar um pouco melhor como é que eu fiz. É esse pairing aqui, que é uma coisa que eu acho que eu ainda vou ter que voltar nela para fazer algumas mudanças, mas é uma coisa que eu botei bastante foco no desenvolvimento dessa semana. E esse offline aqui também é uma coisa que eu estou desenvolvendo, então a gente, basicamente, são os eventos que vão ser armazenados para uma chave pública para quando aquele cliente ele entrar, né, ele se conectar de volta no servidor, ele receber esses eventos, né? Então esse aqui são esses eventos offline aqui, que eu tô chamando de offline, eu não sei se é o melhor nome, mas é esse que vai ser, para isso que serve esses eventos aqui. Bom, como eu falei, infelizmente eu não tenho nada visual para mostrar, por exemplo, eu não consigo abrir um aplicativo aqui e mostrar para vocês, mas, bom, além de código, né? Então, aqui esses foram os commits desde o início. Então, o primeiro commit foi há 5 dias atrás, a documentação foi ontem, hoje eu parei para assistir o jogo do Brasil contra o Marrocos. Eu acho que uma coisa que vale a pena falar aqui também é que eu estou definindo esse módulo aqui, o protocolo, e ele funciona como uma biblioteca que vai ser usada tanto pelo cliente quanto pelo servidor. Bom, para quem não sabe, esse aqui é o KMP, né, o Kotlin multiplataforma. E ele funciona da seguinte forma: você tem o common main, que seria a definição, né, o código que pode ser compartilhado entre todas as plataformas, e você consegue implementar plataformas específicas para aquele código. É como se fosse uma interface e uma classe que implemente essa interface. No common main aqui a gente tem alguns arquivos. Esse aqui é o arquivo dos eventos, então a gente tem os eventos aqui. Todos esses eventos, eles são aqueles eventos que eu mostrei para vocês, né, aqueles eventos de autenticação, de pairing e tal, só que aqui mapeados, né, para data classes, que vocês podem ver, né, tem os erros e tal, os eventos separados aqui direitinho. Tem também essa pasta de cripto, que aqui é mais a parte de assinatura, de verificação de assinatura, de encriptar um dado e tal. E aqui é exatamente onde a gente teria aquela parte que eu falei da interface, né? Que é esse expected aqui. Então, são funções que aqui eu estou só declarando a assinatura da função, como o parâmetro dela, o que ela retorna. E aí, na implementação de fato, aqui no JVM main a gente tem a implementação de fato, né? O crypto JVM .kt, e aqui a gente tem de fato a implementação dessas funções que eu defini antes. Aqui eu estou usando o libsodium. Esse libsodium é uma biblioteca que eu não conhecia, mas ele serve para isso que eu estou fazendo. Então ele gera da key pair, né, da chave privada e da chave pública. Eu consigo fazer assinatura e tal. O problema de estar usando o Sodium é que agora, se eu tiver que implementar essas funções aqui para as outras plataformas, não só para a JVM, eu vou ter que usar o Sodium também, certo? Eu acredito que deva ter uma forma mais simples de fazer. Como eu estou usando só a JVM, a implementação só da JVM por enquanto, eu não estou me preocupando com isso nesse momento, já que eu tenho as funções definidas certinho. Em algum momento eu posso voltar aqui e mudar só as implementações. Se eu quiser fazer uma implementação para Android específico, eu posso voltar aqui e depois eu vejo exatamente como eu vou fazer, até porque, como eu falei, essa é a primeira vez que eu estou tendo contato com essa libsodium aqui. Bom, eu quero mostrar agora um pouquinho também de como que eu implementei um pouco sobre o servidor de fato. Então aqui a gente tem server, relay, e aqui eu tenho alguns arquivos, né? O mais importante aqui seria esse WebSocket, e aqui é onde eu estou fazendo o controle, né, de tudo que entra na WebSocket e como que isso é mapeado e tal. E eu estou fazendo uma coisa aqui também, que eu estou tratando cada conexão tem exatamente um estado, né? Então o estado aqui da conexão seria esse connection state aqui,
Eu só lembrei agora de botar mais maior a fonte, desculpa. Mas como vocês podem ver, tem esse estado aqui da conexão, e a única coisa que tem aqui é basicamente o estado da autenticação, que é esse aqui. Ele pode ter não começado, ele pode ter sido desafiado, que é quando o servidor, né, o relay, ele manda um valor aleatório para o cliente, para ele assinar, e aí ele valida de fato a assinatura, e aquela public key, ela realmente representa o cliente, né? E então são esses quatro estados da autenticação. E eu estou usando alguns effects aqui que eu já volto para explicar o que eles são exatamente. Mas aqui vocês conseguem ver a função que ela é chamada na rota da WebSocket. Essa rota ela recebe dois parâmetros, então aqui eu estou fazendo injeção de dependência, né? Essas aqui são duas interfaces. Essas duas interfaces elas basicamente são para fazer o controle de quem está conectado, né? Ele faz o registro de quem está conectado, e esse queue aqui, event queue, ele guarda, ele armazena os eventos para clientes que ainda não estão conectados. Então, se eu mando uma mensagem para uma pub key, essa pub key não estiver online, ela é armazenada, e aí quando essa pub key entrar de novo, e aí ela recebe de fato essas mensagens. Agora, voltando um pouco aqui nesses effects, basicamente são side effects. Eu estou usando um Finite State Machine. Eu não inicialmente pensei em desenvolver usando um Finite State Machine, mas foi uma coisa que naturalmente se desenvolveu e eu percebi quando realmente o que eu estava fazendo, que era um Finite State Machine, e eu falei, então vou abraçar de fato o Finite State Machine, vou criar aqui uma interface de side effects, onde cada side effect aqui é uma ação, né? Então aqui a gente tem send event to, que é para outro client, get offline events, acknowledge offline events, register, unregister, log. E aqui a gente tem uma função que é handle side effects, então ele recebe uma lista de side effects, e para cada side effect ele tem um handle, né? Então aqui para send event ele chama essa função, send event to ele faz isso aqui. Aqui tem o acknowledgement, para quando, né, a pessoa entra e recebe alguns eventos, ela reconhece que ela recebeu aqueles eventos. E aqui a gente tem a entrada das mensagens. Então, incoming, né, cada mensagem de texto, eu tento fazer o parse dela aqui, parse frame text. Então, eu tento pegar esse texto que entra no servidor, tento fazer o parse, né, para JSON, e aí ele retorna um result, que pode ser tanto um erro ou pode ser um evento, né, que ele fez o parse certinho. Sendo erro, ele manda o erro de volta, e, né, ele fala que foi um erro de fato. E se não for erro, né, se for um evento, aqui entra a entrada do Finite State Machine. Então tem o estado aqui, tem o evento, né, no caso o evento sendo o evento que foi recebido. E aqui ele tem o handle event, que é uma função de entrada para esse Finite State Machine. Ele recebe tanto o estado quanto o evento, e ele recebe de volta o novo estado e os side effects que foram gerados a partir, né, de como se desenrolou esses eventos. Então aqui ele atualiza os estados, ele lida com todos os side effects, e aqui está a função de fato, né? Como eu falei, ele tem o estado, o evento, ele retorna tanto um novo estado e essa lista de side effects. E para cada evento, né? Então aqui o hello, o alpha hello, o alpha response, ele tem uma nova função, né, que retorna um novo estado, uma lista de side effects. Então, para cada evento tem uma função diferente aqui. Então, basicamente, assim, dependendo do estado, como é que lida. Então, se o cara já autenticou, o que faz se ele mandar um hello de novo, né? Então, aqui, se ele já autenticou, o que ele faz? Nada, basicamente. Ele só manda um ok. Ele fala, mano, você já tá ok, então você não precisa fazer de novo. Ou então, por exemplo, se ele tenta fazer um pair request aqui, se ele tenta mandar um pareamento para alguém sem ter autenticado. Então, se o estado dele aqui não for proven identity, ou seja, se ele não provou a identidade dele, se ele ainda está no processo de provar, se ele ainda está no processo de autenticação de fato, ele manda um erro de não autenticado, de unauthenticated. Bom, basicamente é isso que eu desenvolvi. Infelizmente não tem muita coisa interessante para mostrar. Eu comecei a desenvolver o protocolo, comecei a escrever uma documentação, comecei a desenvolver o relay. Eu acho que por mais uma semana, né, pela próxima semana eu ainda vou ter coisas para fazer que não vão envolver coisas tão interessantes assim. Então não vou conseguir mostrar tipo interface nova ou aplicativo Android, eu acho que na próxima semana. Eu gostaria de deixar o servidor rodando lisinho, bonitinho ali, antes de começar a desenvolver o cliente, né? E eu gostaria de falar também que tudo que eu estou desenvolvendo, as funcionalidades,
ou a maior parte até agora que eu desenvolvi, elas estão sendo testadas devidamente, tá? Então aqui na WebSocket, todos os estados, por exemplo, a autenticação funciona corretamente. A autenticação não deveria funcionar se a assinatura estiver mudada, né? Se estiver alterada. Então eu desenvolvo a funcionalidade, escrevo todos os testes, assim, pelo menos eu escrevo o nome do teste, o que eu quero testar de fato, e depois eu venho e implemento e testo em cima, né? Como eu não tenho um client para testar, não consigo abrir o celular e mexer, que eu acho que também não seria a melhor forma, o que eu faço é já escrever o teste para aquilo e já tentar fazer funcionar. Então, tanto para o Relay, para o que eu tenho desenvolvido até agora, para essa WebSocket, quanto para o protocolo, eu tenho aqui desenvolvido, escrito alguns testes, né? Então aqui no Common Test, por exemplo, eu tenho alguns testes de serialização, de assinatura, e é muito bom escrever teste enquanto você está escrevendo as funcionalidades, porque você consegue pegar muito problema logo no início. Então, se eu estiver escrevendo alguma besteira muito errada, eu não vou deixar para descobrir só lá na frente. Acho que por último o que eu gostaria de falar é que eu ainda não estou usando a inteligência artificial. Como eu falei no primeiro vídeo, eu não tenho interesse em usar a inteligência artificial. A única coisa que eu usei a inteligência artificial aqui foi para me ajudar a escrever esse arquivo aqui, ó. Foi para me ajudar a escrever esse arquivo aqui de documentação. O que eu fiz? Eu escrevi o arquivo de documentação de um jeito meio corrido, porque eu estava querendo desenvolver, então eu escrevi os eventos aqui e tal, o que eles iam fazer, meio que um resumo do que eles iam fazer, e depois eu passei numa inteligência artificial e falei, pô, deixa isso aqui mais conciso, menos, deixa redondinho isso aqui, bem conciso mesmo, sem muito texto. Não é para reescrever, é só para deixar mais organizado, né? Então eu realmente usei inteligência artificial para fazer isso, mas para gerar código eu não usei, não uso, não gosto. Acho que eu acho que eu não trabalho muito bem. Tentei já fazer isso, essa forma meio agêntica, né? De você ter um agente ali te ajudando a desenvolver, eu acho que me atrasa um pouco porque eu tenho dificuldade de escrever o que eu quero exatamente, eu acho. Enfim, eu acho que acaba me atrasando e eu também não aprendo, né? Eu tô desenvolvendo isso aqui para aprender, então, pô, se eu não tô me forçando a escrever o negócio, não adianta. Mas eu vou ser sincero a todo momento, tá? Então, se eu tiver alguma coisa que eu fizer que eu use inteligência artificial, eu vou falar como eu tô fazendo agora. E eu vou deixar claro também, ó, a AI was somewhat involved in the creation of this document. Eu vou deixar claro que teve um dedinho de inteligência artificial ali, porque eu acho que clareza é muito importante, principalmente quando a gente lida com segurança e um projeto que se diz ser seguro, né? Enfim, tá lidando com dados de usuário, eu gostaria de deixar o negócio funcionando direito. Mas é isso. Como eu falei, esse é a primeira semana de desenvolvimento. Se você tá assistindo até aqui, se você se interessou, vou postar todo domingo ou toda segunda-feira esse devlog aqui, atualizando sobre o progresso. E eu acho que em algumas semanas eu devo ter um projeto que dá para apresentar de uma maneira mais onde você consiga ver exatamente ou até baixar e tentar usar. Mas é isso, rapaziada. Valeu, até a próxima.